Olá, pessoal, tudo bem? Muito prazer em falar aqui com vocês, tá? Sejam bem-vindos a Freitas, que seja um ciclo de muitas conquistas para todos nós, né? Gente, eu me chamo Daniel, tá? Eu faço parte aqui do time de Gente e Gestão da Freitas. Hoje eu atuo como analista de treinamento e desenvolvimento, tá? E aí eu vou conduzir com vocês aqui o nosso treinamento de integração, né? Para que todos nós estejamos na mesma página, para que vocês conheçam um pouquinho das práticas que a gente utiliza hoje dentro da empresa, tá? Sobre o que a gente vai falar aqui hoje? A gente vai falar um pouquinho sobre a história da empresa, para que vocês conheçam um pouquinho mais do contexto histórico da Freitas, né? Sobre quando tudo começou, o contexto em que ela foi iniciada. A gente vai falar um pouquinho também sobre nossos valores, sobre missão, visão da empresa. Vamos falar sobre alguns projetos de encarreiramento, projetos de diversidade e inclusão, sobre nosso código de ética também. Enfim, hoje a gente tem um mundo de coisas aí para tratar, tá bom? E aí, para a gente iniciar da melhor forma, a gente vai começar falando da nossa diretoria, né? Hoje a diretoria da Freitas é composta por 3 pessoas, tá? Então, primeiramente, nós temos o seu Pedro. O seu Pedro ele é nosso fundador e presidente, tá? Além dele, nós temos a figura da Dona Leia também. Dona Leia hoje atua como nossa vice-presidente na gestão administrativa e financeira da empresa. E nós temos a Dona Cláudia, que hoje atua como nossa diretora jurídica, onde ela, como o próprio nome do cargo dela já diz, ela atua ali na gestão do nosso corpo jurídico, né, de toda a parte jurídica da Freitas, tá bom? E aí, para a gente entrar realmente dentro do contexto histórico, né, dentro do contexto de fundação da Freitas, nada melhor do que a gente começar falando um pouquinho sobre quando ela foi fundada, né? Então, gente, a Freitas ela foi fundada em 1988, tá? Mais precisamente ali na data do dia 23 de junho. Então, nós completamos nesse ano de 2025 37 anos de história. Então, é uma empresa aí com quase 40 anos de mercado, né? Então, lá na década de 50, o senhor Pedro Nolasco Teixeira de Freitas, que é pai do seu Pedro, né, que é o nosso fundador, ele iniciou os negócios da família com a fundação da Casa Freitas, né, que é a outra empresa do grupo familiar Freitas, né. E aí, em 1988, o seu Pedro, nosso fundador, de maneira independente, né, abriu a primeira loja da Freitas, né, que como vocês podem ver aqui, inclusive era bem diferente, né. Como vocês podem ver, a logomarca, a frente de loja era bem diferente do que é hoje. E aí, gente, nós tivemos a primeira loja inaugurada em 1988, só que hoje a gente já tem uma história muito grande, né? E aí eu vou justamente contar para vocês um pouquinho sobre alguns marcos importantes da nossa trajetória, né? Então, como a gente acabou de comentar, em 1988 a gente teve aqui a primeira loja assim inaugurada, como vocês podem estar vendo. 3 anos depois, em 1991, nós tivemos a inauguração do nosso primeiro CD, que fica aqui localizado aqui no estado do Ceará, em Maracanaú, na nossa região metropolitana. No ano de 2000, a gente inaugurou nossa primeira loja de shopping, né, que foi a filial número 9, que se localiza aqui no Shopping Iguatemi, em Fortaleza. Em 2008, a gente teve o início dos negócios da importação através da Útil Bazar, onde também é um marco muito importante para a empresa. No ano de 2014, a gente inaugurou a nossa primeira loja fora do estado, né? Então, como vocês sabem, a Freitas ela é uma empresa cearense. Então, ela foi fundada primeiramente aqui no Ceará, mais precisamente na capital, em Fortaleza. E em 2014 foi quando a gente iniciou os nossos negócios fora do estado, né? Então, a primeira loja a ser inaugurada foi a loja 14, que foi inaugurada lá em Mossoró, tá certo? Em 2015, a gente teve a nossa primeira inauguração no estado da Bahia. Então, hoje na Bahia nós temos 4 filiais. E em 2015, a gente teve a filial número 15, que foi inaugurada lá no estado baiano, né? Em 2019, a gente teve a inauguração do nosso segundo CD, que fica lá em Santa Catarina, tá? Então, hoje a gente atua com 2 centros de distribuição. Mas além da inauguração do nosso CD de Santa Catarina, a gente teve a inauguração da nossa primeira loja Express, que a gente vai já comentar um pouquinho. E nós tivemos também a inauguração, ou no caso a implantação do nosso setor de marketing, e-commerce e de visual merchandising, tá? Então, a partir de 2019, a Freitas se tornou uma empresa mais estratégica, né? Com a atuação mais voltada à operação de loja, através do visual merchandising, através das vendas online com o setor de e-commerce e através de um posicionamento de marca mais estratégico com o nosso setor de marketing, tá? Então, em 2019 também foi um ano muito importante para a companhia.
E aí, para finalizar a nossa trajetória, em 2020 a gente inaugurou 3 lojas, né? Aqui, gente, é um marco muito importante para a empresa, porque nós sabemos o momento difícil que todo o mundo estava passando no ano de 2020, que era um momento de pandemia, onde a grande maioria das empresas estava reduzindo o quadro, estavam fechando. E aí, obviamente, com todos os processos de distanciamento, de segurança, a gente conseguiu inaugurar 3 lojas, né, no pico da pandemia. E isso é um marco muito importante, pois demonstra a autossustentabilidade que a Freitas possui, né, e mesmo em anos difíceis ela conseguir ter um certo destaque. Em 2022, a gente teve o marco de conseguir 1 milhão de seguidores dentro do Instagram, né? Então, a Freitas também é uma empresa com um alto alcance nas redes sociais. Em 2023, a gente teve a nossa mudança de marca, né? Então, até o ano de 2023, a Freitas ela se posicionava como Freitas Varejo, mas a partir desse ano a gente começa a se posicionar apenas como Freitas, né? Em 2024, no ano passado, a gente conseguiu inaugurar mais 2 lojas, que foram as lojas 35, que se localiza em Aracaju, em Sergipe, e a loja 36, né, que fica em Jaboatão dos Guararapes, no estado do Pernambuco, tá? E aí, falando sobre o nosso cenário atual, hoje a gente conta com 36 filiais, com uma média de 1.500 funcionários e com a previsão de inauguração de mais 2 filiais, né? Então, graças a Deus e graças à competência de todo o Universo Freitas, a gente está com a previsão de inauguração de mais 2 filiais para esse ano, tá bom? E aí, gente, para a gente encerrar esse primeiro módulo, né, que fala um pouquinho sobre contexto histórico e sobre identidade organizacional, a gente vai falar sobre missão, visão e valores, tá? Sobre o que norteia a atuação da Freitas, tá bom? Para iniciar, vamos falar um pouquinho sobre missão. Quando eu falo sobre missão, eu quero dizer sobre missão de uma empresa, eu costumo dizer que é a razão de existência dela. Ou seja, o porquê que determinada empresa existe. Ela existe para fazer o que a missão dela está falando, né? Então, qual é a razão de existência da Freitas? A missão da Freitas é para encantar o cliente com a nossa variedade de produtos para o lar através de uma experiência memorável. Então, essa é a razão de existência da empresa, né? A Freitas existe para fazer com que isso aconteça, para que o cliente se encante com a variedade de produtos que a gente oferece através de uma experiência memorável, tá bom? Quando eu falo, pessoal, sobre visão de uma empresa, eu falo sobre visão de futuro. Ou seja, aonde aquela empresa quer chegar futuramente, o que ela quer se tornar, né, no cenário em que ela está inserida. Então, a Freitas, pessoal, ela busca se tornar a maior loja de utilidades para o lar do Nordeste, reconhecida por sua variedade, atendimento, inovação e respeito por todos os envolvidos, tá? Então, a Freitas busca se tornar uma referência no mercado de utilidades domésticas na nossa região nordestina, através de alguns fatores, como variedade de produtos, atendimento de qualidade, inovação e respeito por todos os envolvidos, tá bom? E para finalizar, sobre a nossa identidade organizacional, nós temos os valores, né? Eu costumo dizer, valores são regras de convivência, ou seja, são comportamentos que todo colaborador deve possuir quando está vestindo essa blusa, quando está vestindo a camisa da empresa, né? Então, são comportamentos que norteiam a nossa atuação. Então, todo colaborador da Freitas tem que ser um profissional ético, todo colaborador da Freitas tem que ter um senso de responsabilidade social, todo funcionário da Freitas tem que ter respeito aos nossos clientes, todo funcionário da Freitas tem que respeitar a diversidade. Então, aqui na Freitas, todo mundo é tratado de maneira igualitária, independente das suas diferenças, tá? Então, o tratamento deve ser igual e justo para todos. Todo colaborador da Freitas deve se sentir valorizado. Todo colaborador da Freitas tem que ter senso de equipe. Então, hoje, pessoal, nós estamos inseridos aí dentro do mercado de utilidades, né? Dentro do comércio. E nós sabemos como o segmento do comércio é muito ágil, é muita coisa para fazer, é muita coisa ao mesmo tempo. E apesar de nós termos que se tornarmos profissionais autônomos, né, nós precisamos também do nosso colega de trabalho. Se a gente for querer fazer tudo sozinho, de maneira autônoma, 100%, não dá certo, né? Então a gente precisa sempre da ajuda da nossa equipe. Então esse senso de equipe também é muito importante, tá? E por fim, todo profissional da Freitas, ele deve ser um profissional simples,
sempre atuar com simplicidade, né? Sempre atuar com aquele objetivo de ajudar o próximo, de ajudar o cliente, de ajudar o seu colega de trabalho. Então, são esses comportamentos que norteiam a nossa atividade dentro da empresa, tá bom? Então, pessoal, esse foi o nosso primeiro módulo, né? Um módulo falando um pouquinho sobre as nossas características, alguns pontos específicos da empresa, falando um pouquinho sobre história. E a partir do próximo módulo, a gente vai entrar falando um pouquinho sobre nossas marcas próprias, né? Para que a gente vá entrando aos poucos dentro do nosso universo, tá bom? Espero que vocês tenham gostado e até o próximo módulo, tá bom? Tchau, tchau.